Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 6 de maio de 2017. Ministra pede ao STF mesmo tratamento dado a Adriana para todas as mães detentas. Em ofício encaminhado à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, pede que seja estendido o benefício dado à ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, a todas brasileiras em situação semelhante. Luiz Linda escreveu que, como ministra do Estado dos Direitos Humanos e, principalmente, por ser cidadã brasileira, percebe que tem o dever de recorrer a Vossa Excelência para que juntas adotem medidas legais urgentes no sentido de que a decisão sobre Adriana, mesmo ainda passível de recurso, seja aplicada extensivamente a todas as mulheres brasileiras que encontrem em situação análoga, sem qualquer distinção e no menor espaço de tempo possível. O ofício foi encaminhado ao STF na última segunda-feira, 27. A ex-primeira-dama do Estado deixou na quarta-feira, 29, o complexo penitenciário de Jericinó-Bangu, na zona oeste do Rio, conduzida pela Polícia Federal. Ela estava detida preventivamente no local desde 17 de dezembro. Adriana responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A saída dela do complexo ocorreu após o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, expedir alvará determinando que Adriana seja levada para seu apartamento, devendo a acusada assinar o termo de compromisso de que cumprirá todas as condições ali descritas, sob pena de imediato retorno à custódia preventiva no sistema prisional, escreveu Bretas. A autorização de ela cumprir prisão domiciliar teve como base norma do Código de Processo Penal, que permite a mudança de regime de mulheres que tenham filho de menos de 12 anos e estejam cumprindo prisão preventiva. Adriana tem 2 filhos, de 11 e 14 anos. As explicações do Espiritismo sobre a crença na vida futura não se fundamentam em teorias nem em sistemas preconcebidos, mas nas constantes observações oferecidas pelas almas que deixaram a matéria e gravitam na erraticidade nos diferentes planos evolutivos. Há quase século e meio, essas informações são cuidadosamente anotadas, comparadas e selecionadas e formam um compêndio que esclarece devidamente o estado das almas no mundo espiritual. Quando levamos em conta a universalidade das informações, observamos que as pessoas que viveram em diferentes raças, credos, condições sociais ou intelectuais, religiões, e mesmo ateus, confirmam que a sua situação atual é a decorrência do seu próprio passado. Ao reencarnar, o espírito vem com uma programação geral, tendo como base os velhos erros e acertos, sem que isso determine um destino fatalista. Submete-se às provas e expiações que mais possam ajudá-lo a livrar-se do passado delituoso e fazê-lo avançar na escala espiritual. Há vezes que, além dos fatos da encarnação imediatamente anterior, há outros pendentes de outras passagens pelos planetas que já podem ser enfrentados. Porém, se forem penosos, só poderão ser atendidos por um espírito amadurecido e com capacidade para vencer problemas mais graves. Se ele ainda não tem condição, as provas e as expiações serão ainda suaves, em atenção à pouca capacidade do espírito, no atual momento, e as mais difíceis ficam para outra oportunidade. A vida do espírito na erraticidade e a sua intenção ou não, conhecimento ou não, aceitação ou não de encarnar depende da situação em que se encontra.
A maioria dos que desencarnam na Terra continuam imperfeitos e sofrem na espiritualidade todas as consequências dos defeitos que carregam. É este grau de pureza ou impureza que o faz feliz ou infeliz no plano espiritual. Para ser ditoso, o espírito necessita da perfeição. Como isso é raro neste mundo, é fácil concluir-se que a erraticidade que circunda o planeta é ainda um vale de lágrimas, semelhante ao mundo material. É essa comunidade que nos rodeia e influencia os nossos pensamentos, exigindo de nós muita oração e vigilância. A compreensão e a crença nessa verdade farão os homens melhorar para sofrer menos. Cada um tratará de construir com sabedoria seu próprio futuro para ficar livre das dores. Estas notícias deixam claro que não há castigo de Deus porque Deus é a lei. Não pune nem dá prêmios. Toda a imperfeição, e as faltas dela nascidas, embute o próprio castigo em condições naturais inevitáveis. Assim como toda doença é uma punição contra os excessos, como da ociosidade nasce o tédio, não é necessária uma condenação especial para cada falta ou para cada pessoa em particular. Quando segue a lei, o homem pode livrar-se dos problemas pela sua vontade. Logo, pode também anular os males praticados e conseguir a felicidade. A advertência dos espíritos nessa nossa escalada é objetiva e segura. Dizem que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Observem que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Os espíritos advertem, também, que não é suficiente que o homem se arrependa do mal que fez, embora seja o primeiro e importante passo. São necessárias a expiação e a reparação. O Espiritismo não nega a penalidade futura para os maus, mas ensina que não existem lugares circunscritos de sofrimento. O inferno é um estado de espírito peculiar à alma infratora. As misérias e sofrimentos decorrem das imperfeições, esteja o indivíduo encarnado ou não, e todo aquele que erra tem nova chance de acertar. A proposição espírita é que a alma vive muitas existências na Terra. Os sofrimentos são recursos didáticos da vida para a educação das almas, mas são transitórios. Não teria sentido acreditar na infinita bondade de Deus e achar que Ele pune seus filhos com sofrimento eterno. A doutrina espírita veio, pois, para corrigir os equívocos na concepção da vida que se desdobra após a morte do corpo, veio lançar uma base sólida para a criatura enfrentar as dificuldades e desafios da vida material. Ela explica a sorte futura das almas e seus ensinos, não sendo uma obra de imaginação de qualquer criatura, porém o resultado da observação de fatos concretos, oferece o conhecimento que pode auxiliar o homem a conduzir melhor sua experiência no mundo. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de maio, por Feijão.